50 anos depois. Episódios da história do cristianismo no século II. Romance ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Segunda parte do livro, final do capítulo 6, no horto de Célia. 3 dias ficou ali Elvídio Lúcius, a edificar-se naquela paz inalterável. Horas de tranquilidade suave, em que todas as amarguras terrestres, como por encanto, se lhe aquietavam no íntimo do coração entristecido. Por vezes, Célia teve ímpetos de lhe comunicar as carinhosas emoções do seu coração filial e, contudo, estranha força parecia coactar-lhe a vontade, dando-lhe a entender que ainda era prematura qualquer revelação. Por fim, ao despedir-se mais fortalecido e confortado, o tribuno falou: Irmão Marinho, parto com o espírito tocado de novas disposições e de outras energias para enfrentar a luta e as tristes expiações que me competem na terra. Rogai a Deus por mim. Pedi a Jesus que eu tenha o ensejo e a força de pôr em prática os vossos conselhos. Volto a Roma com a ideia do bem a cantar-me na alma. Seguirei vossas sugestões em todos os passos e, nesse escopo, é bem possível que o Senhor satisfaça as minhas justas aspirações paternas. Logo que possa, regressarei para abraçar-vos. Jamais poderei esquecer o bem que me fizeste. Ela tomou-lhe então a destra e beijou-a de olhos úmidos, enquanto o tribuno considerava comovido aquele gesto de humildade. Ansiosamente deteve-se a contemplar o carro que o transportava de volta a Alexandria, até que ele se sumisse ao longe, numa nuvem de pó. Fechando-se então no seu cubículo, abriu uma pequena caixa de madeira trazida de Minturnes, na qual guardava a túnica com que saíra de casa no dia amargurado do seu exílio. Entre as poucas peças repousava a pérola que o pai lhe trouxera da Fócida, única joia que lhe ficara depois de totalmente espoliada pela criminosa ambição de Atéria. E revirava nas mãos, entre lágrimas, os objetos antigos e simples de suas cariciosas lembranças. Elevando-se em prece a Deus, rogou não lhe faltasse as energias indispensáveis ao cumprimento integral de sua missão. Quanto a Elvídio Lúcius, de regresso, sentia-se como que banhado numa corrente de pensamentos novos. O irmão Marinho, a seus olhos, era um símbolo perfeito dos dias apostólicos, quando os seguidores de Jesus operavam no mundo em seu nome. Desembarcando em Nápoles, dirigiu-se para Capua, onde foi recebido pelos filhos com excepcionais demonstrações de carinho. Caio e a esposa exultaram com as suas melhoras físicas e espirituais, apenas estranhando que regressasse do Egito com tantas ideias de caridade e beneficência. Depois de esclarecê-los quanto ao irmão Marinho e à fascinação que ele exercera no seu espírito, Elvídio Lúcius acentuou: Filhos, sinto que não poderei viver muito tempo e quero morrer de conformidade com a doutrina que abracei de coração. Voltarei agora a Roma e tratarei de preparar o porvir espiritual conforme as minhas novas concepções. Espero que não me contrariem os últimos desejos. Dividirei nossos bens e a terça parte ser-lhes-á entregue em tempo oportuno. O restante buscarei movimentar de acordo com a minha crença nova. Conto com o auxílio de ambos nesse particular. No íntimo, Caio e Elvídia atribuíram a súbita transformação paterna a sortilégio dos cristãos que, a seu ver, teriam abusado da sua situação de fraqueza e abatimento em face dos muitos abalos morais. Nada obstante, com a generosidade que a caracterizava, a esposa de Fabrícios acentuou:
Meu pai, não ouso discutir vossos pontos de fé, pois acima de qualquer controvérsia religiosa estão o nosso amor e o vosso bem-estar. Procederei como melhor vos prouver. Financeiramente não há preocupar-vos com o vosso futuro. Caio é trabalhador e eu não tenho grandes pretensões. Além do mais, os deuses velarão sempre por nós, como tem feito até agora. Portanto, podereis agir sempre confiante em nosso afeto e acatamento às vossas decisões. Euvídio Lúcius abraçou a filha em sinal de júbilo pela sua compreensão, enquanto Caio, num sorriso, esboçava o seu assentimento. Voltando a Roma dos seus dias de triunfo e mocidade, o orgulhoso patrício estava radicalmente transformado. Seu primeiro ato de verdadeira conversão a Jesus foi libertar todos os escravos da sua casa, providenciando solicitamente pelo futuro deles. Afrontando os perigos da situação política, não fez mistério de suas convicções religiosas, exaltava as virtudes do cristianismo nas esferas mais aristocráticas. Os amigos, porém, o ouviam penalizado. Para os de sua esfera social, Euvídio Lúcius padecia as mais evidentes perturbações mentais, provenientes da tragédia dolorosa que lhe enchera o lar em luto perpétuo e angustioso. O tribuno, todavia, como se prescindisse de todas as honrarias exigidas pelos de sua condição, parecia inacessível aos conceitos alheios e, com assombro de todas as suas relações, dispôs da maioria dos bens patrimoniais em obras piedosas, com as quais os órfãos e as viúvas se beneficiavam. Seus companheiros, humildes da Porta Ápia, se regozijaram com o ardor evangélico de que dava agora pleno testemunho, auxiliando-lhes os esforços e defendendo-os publicamente. Não mais se entregou aos ócios sociais, porquanto às vezes pela manhã era visto no esquilino ou na suburra, no trastavere ou no velabro, buscando informações dessa ou daquela família de indigentes. Não só isso, visitou os descendentes de Atéria, procurou-a no intuito de perdoar-lhe, mas não encontrou sequer notícia, pois ninguém conhecia o trágico fim da velhinha, ocorrido no mesmo sentido oculto por ela utilizado para a prática do mal. O tribuno, todavia, aproveitou a estada em Benevento para ensinar os membros daquela família, que se considerava integrada na sua tutela, os métodos seguidos pelo irmão Marinho no trato carinhoso da terra. Em seguida, ei-lo na herdade de Caio Fabrícius, onde assumiu voluntariamente a direção de numerosos serviços rurais, utilizando aqueles processos que jamais poderia esquecer, tornando-se amado como um pai pelos que recebiam de boa vontade suas ideias novas e interessantes. Todavia, depois de tantos e benéficos labores, o antigo tribuno adoeceu, sobressaltando o coração dos filhos e dos amigos. Assim, esteve um mês combalido e padecente, quando um dia, melancólico e trêmulo, chamou a filha e disse com a maior ternura: Euvídia, sinto que meus dias nesse mundo estão contados e desejava rever o irmão Marinho antes de morrer. Ela lhe fez sentir a inconveniência da viagem, mas o tribuno insistia com tanto empenho que acabou anuindo, com a condição de fazer-se acompanhar pelo genro. Euvídio Lúcius recusou, porém, alegando não desejar interromper o ritmo doméstico. Resolveram, então, que seguisse acompanhado por 2 servos de confiança na previsão de qualquer eventualidade. Sentindo-se melhor, com a consoladora perspectiva de voltar a Alexandria e rever os sítios onde o tribuno preparou-se convenientemente, não obstante os temores da filha, que lhe beijou as mãos enternecida.
de coração pressago, quando o viu partir. Elvídio Lúcius estreitou-a nos braços com um olhar intraduzível, contemplando em seguida a paisagem rural, melancolicamente, como se quisesse guardar na retina um quadro precioso observado pela última vez. Caio e sua mulher, a seu turno, não conseguiram ocultar as lágrimas afetuosas. Com o espírito de resolução que o caracterizava, o filho de Quinéio Lúcius não se deu por conta dos temores e inquietações dos filhos, partindo serenamente, seguido pelos 2 servos de Caio Fabrícios, que o não abandonavam um só instante. Contudo, antes que a embarcação aproasse a Alexandria, ele começou a sentir a recrudescência do seu mal orgânico. À noite, não conseguia forrar-se à dispneia inflexível, e durante o dia sentia-se tomado de profunda fraqueza. Fazia mais de 1 ano que conhecera de perto o irmão Marinho, 1 ano mais de trabalhos incessantes ao serviço da caridade evangélica. E Elvídio Lúcius, que se deixara fascinar pelo espírito carinhoso do irmão dos infortunados e humildes, não queria morrer sem lhe demonstrar que aproveitara as lições sublimes, não sabia explicar a simpatia infinita que o monge lhe despertara. Sabia tão somente que o amava com arroubos paternais, assim vibrando de júbilo por haver aplicado os seus ensinamentos com dedicação e destemor, aguardava ansioso o instante de revê-lo e cientificá-lo de todos os seus feitos que, embora tardios, lhe haviam calmado extraordinariamente o coração. De Alexandria ao mosteiro, viajou numa liteira especial com o conforto possível. Ainda assim, chegou ao destino grandemente combalido. O irmão Marinho, por sua vez, estava vivendo os derradeiros dias do seu apostolado. Os olhos se lhe haviam tornado mais fundos e, no rosto, pairava uma expressão dolorosa e resignada, como se tivesse absoluta certeza do próximo fim. O reencontro de ambos foi uma cena comovente e tocante, porque Célia também esperava ansiosa o coração paterno, crente de que em breve partiria ao encontro dos entes queridos que a precederam nas sombras do sepulcro. Havia meses interrompera as prédicas porque todos os esforços físicos lhe produziam hemoptises. Todavia, os estudos evangélicos continuavam sempre. Os irmãos do mosteiro se incumbiram de prosseguir na tarefa sagrada, e os velhos e as crianças substituíram-na no serviço do horto, onde as árvores se cobriam de flores novamente. Foi debalde que Epifânio, então, tocado pelos atos de sacrifício e humildade daquela alma generosa, tentou levá-la ao interior do mosteiro. Tentou levá-la para um aposento confortável e lavado de sol no interior do mosteiro, a fim de lhe atenuar os padecimentos. Ela preferiu a casinha singela do horto, fazendo questão de ficar no insulamento das suas meditações e das suas preces, convicta de que o pai voltaria e desejando revelar-se-lhe antes de morrer. Era quase noite fechada quando o patrício lhe bateu à porta, atormentado por singulares padecimentos. Recebeu-o com intenso júbilo e, embora fraquíssima, providenciou a acomodação imediata dos servos em singela dependência distante. Logo voltando ao seu interior, onde Elvídio a esperava aflito, dado o agravo súbito de todos os seus males. Debalde lhe trouxe à jovem os recursos da sua medicina caseira, porque de hora em hora o tribuno experimentava a dispneia, cada vez mais intensa, enquanto o coração lhe pulsava em ritmo precipitoso. A noite ia adiantada, quando Elvídio Lúcius, fazendo a filha sentar-se junto dele, murmurou com dificuldade: Irmão Marinho, não cuides mais do meu corpo. Tenho a impressão de estar vivendo os últimos instantes. Guardava o secreto desejo de morrer aqui, ouvindo as vossas preces que me ensinaram a amar Jesus com mais carinho.
Célia começou a chorar amargamente, percebendo a realidade dolorosa. Chorais? Serei sempre o irmão dos infelizes e deditosos. Não me esqueçais nas vossas orações. E lançando à filha um olhar inovidável e triste, continuava na voz reticenciosa da agonia. Quis voltar para dizer-vos que procurei pôr em prática as vossas lições sublimes. Sei que outrora fui um perverso, um orgulhoso, fui pecador. Irmão, vivia longe da luz e da verdade, mas, desde que me fui daqui, tenho procurado proceder conforme me ensinastes. Dispus da maior parte dos bens em favor dos pobres e dos mais desfavorecidos da sorte. Procurei proteger as famílias desventuradas do Trastivere. Busquei os órfãos e as viúvas do Esquilino. Proclamei minha crença nova entre todos os amigos que me ridicularizaram. Doei uma casa aos companheiros de fé que se reúnem perto da porta ápia. Busquei todos os meus inimigos e lhes pedi perdão para poder repousar o pensamento atormentado. Permanecendo muitos meses na herdade de meus filhos, ensinei o cristianismo aos escravos, dando-lhes notícias do vosso horto, onde a terra recebe a mais elevada cooperação de amor. Então, via que todos trabalhavam como me ensinastes. Em cada moeda que oferecia aos desgraçados, eu vos via abençoando o meu gesto e a minha compreensão. Não tenho coragem de me dirigir a Jesus. Sinto-me fraco e pequenino diante da sua grandeza. Pensava assim em vós, que conheceis a dolorosa história da minha vida. Pedireis por mim ao Divino Mestre, pois as vossas orações devem ser ouvidas no céu. Fizeram uma pausa na exposição dolorosa, enquanto a jovem se mantinha em silêncio, orando com lágrimas. Sentando-se a custo, porém, o patrício tomou-lhe a destra e, fixando-lhe os olhos percussientes, continuou em voz entrecortada a revelar as suas derradeiras esperanças e desejos. Irmão Marinho, tudo fiz com a mesma aspiração paterna de encontrar minha filha no plano material, buscando os pobres e desamparados. Da sorte, muitas vezes julguei encontrá-la restituída ao meu coração. Desde que me fiz adepto do Senhor, creio firmemente na outra vida. Creio que encontrarei além do sepulcro todos os afetos que me antecederam no túmulo e quisera levar à minha companheira a certeza de me haver reparado os erros do passado doloroso. Minha esposa foi sempre ponderada e generosa, e eu desejava levar-lhe a notícia de haver reparado os impulsos de outros tempos, quando não sentia Jesus no coração. E como se desejasse mostrar o seu último desencanto, o moribundo concluía depois de uma pausa. Entretanto, irmão, o Senhor não me considerou digno dessa alegria. Esperarei então o seu breve julgamento com o mesmo remorso e com o mesmo arrependimento. Ante aquele ato de humildade suprema e de suprema esperança no Senhor Jesus, o irmão Marinho levantou-se e, fitando-o de olhos úmidos e brilhantes, exclamou: Vossa filha está aqui, esperando a vossa vinda, a vez de reconhecer que Jesus ouviu nossas súplicas. Euvídio despediu um olhar penetrante, cheio de amargura e de incredulidade, enquanto pelas faces pálidas lhe escorria copioso o suor da agonia. Esperai, disse a jovem num gesto carinhoso. E, volvendo rápida ao interior, desfez-se do burel e vestiu a velha túnica com que se lhe ausentara do lar no momento crítico do seu doloroso destino, colocando ao peito a pérola da fócida que o pai lhe ofertara na véspera do angustioso acontecimento, e, dando aos cabelos o seu penteado antigo, penetrou no quarto ansiosamente, enquanto o moribundo verificava sua metamorfose, assomado de espanto. Meu pai, murmurou, enlaçando-lhe o busto com ternura, como se naquele instante conseguisse realizar todas as esperanças da sua vida.
Mas Elvídio Lúcius, com a fronte empastada de auge do suor, não teve forças para externar a alegria íntima, colhido de surpresa e assombro indefiníveis. Quis abraçar a filha idolatrada, beijar-lhe as mãos e pedir-lhe perdão na sua alegria suprema. Desejava ter voz para dizer do júbilo que lhe dominava o coração paterno, inquirindo-a e expondo-lhe os seus sofrimentos inenarráveis. A alegria intensa havia rompido, porém, as suas derradeiras possibilidades verbais. Apenas os olhos, percussientes e lúcidos, refletiam-lhe o estado d'alma, dando conta da sua emoção indescritível. Lágrimas silenciosas começaram a rolar-lhe pelas faces descarnadas, enquanto Célia o osculava murmurando ternamente: Meu Pai, do seu reino de misericórdia, Jesus ouviu as nossas preces. Eis-me aqui, sou vossa filha, nunca deixei de vos amar. E como se quisesse identificar-se por todos os modos aos seus olhos paternais, no instante supremo, acrescentava: Não me reconheceis? Vede esta túnica. É a mesma com que saí de casa no dia doloroso. Vedes esta pérola? É a mesma que me deste na véspera de nossas provações angustiosas e rudes. Louvado seja o Senhor, que nos reúne aqui nesta hora de dor e de verdade. Perdoai-me se fui obrigada a adotar uma indumentária diferente, a fim de enfrentar a minha nova vida. Precisei desses recursos para defender-me das tentações e furtar-me à concupiscência dos homens inferiores. Desde que saí do lar, tenho empregado o tempo em honrar o vosso nome. Que desejais vos diga ainda, por demonstrar minha afeição e meu amor? Mas Elvídio Lúcio sentia que misteriosa força o arrebatava do corpo. Uma sensação desconhecida lhe vibrava no íntimo, envolvia-o numa atmosfera glacial. Ainda tentou falar, mas as cordas vocais estavam hirtas. A língua paralisara na boca entumecida. Todavia, atestando os profundos sentimentos que lhe vibravam no coração, vertia copiosas lágrimas, envolvendo a filha adorada num olhar amoroso e indefinível. Esboçou num gesto supremo, desejando levar as mãos de Célia aos lábios, mas foi ela quem, adivinhando-lhe a intenção, tomou-lhe as mãos inertes, frias e osculou-as longamente. Depois, beijou-lhe a fronte, tomada de imensa ternura. Ajoelhando-se em seguida, rogou ao Senhor em voz alta recebesse o Espírito generoso do Pai no seu reino de amor e de bondade infinita. Com lágrimas de afeto e de agradecimento ao Altíssimo, cerrou-lhe as pálpebras no derradeiro sono, observando que a fisionomia do tribuno estava agora nimbada de paz e serenidade. Por instantes permaneceu genuflexa e viu que o ambiente se enchera de numerosas entidades desencarnadas, entre as quais se destacavam os perfis de sua mãe e do avô, que ali permaneciam de semblante calmo e radiante, estendendo-lhe os braços generosos. Figurou-se-lhe que todos os amigos do tribuno estavam presentes no instante supremo, a fim de lhe escoltar a alma regenerada aos luminosos páramos do Cordeiro de Deus. Aos primeiros clarões da aurora, deu as necessárias providências, solicitando a presença dos servos do morto que acorreram pressurosos ao chamado. Novamente reintegrada no seu hábito de monge, Célia encaminhou-se ao mosteiro e comunicou o fato à autoridade superior, rogando providências. Todos, inclusive o próprio Epifânio, auxiliaram o irmão Marinho na solução do assunto. Os serviçais de Caio Fabrícios explicaram, porém, que seus patrões em Capua estavam certos de que o viajante não poderia resistir aos percalços da viagem mais que penosa, e os havia esclarecido sobre as personalidades a quem se deveriam dirigir em Alexandria para que os despojos voltassem à Campânia caso o tribuno falecesse. E assim, de manhã bem cedo, um grupo de 4 homens, inclusive os 2 servos aludidos,
transportavam o cadáver de Elvídio Lúcius para a cidade próxima. Encostada à porta da sua choupana e ante o olhar dos irmãos do mosteiro que a acompanhavam, Célia contemplou a liteira fúnebre até que desaparecesse ao longe entre nuvens de pó. Quando o grupo desapareceu nas derradeiras curvas da estrada, Célia sentiu-se só e abandonada como nunca. A revivescência da afeição paterna em tais circunstâncias lhe havia trazido amargurosa tristeza. Jamais a angústia do mundo se apossara tão fortemente de sua alma. Buscou o refúgio da prece e, todavia, figurou-se-lhe que as mais pesadas sombras lhe haviam invadido o ser. Não tinha desesperado o coração, nem o senso do infortúnio lhe consentia queixumes e lamentações, mas uma saudade singular dos seus mortos bem-amados enchia-lhe agora o coração de um como filtro misterioso de indiferentismo para o mundo. Começou a fixar o pensamento em Jesus, mas em breve as rosas de sangue começaram a brotar de sua boca num fluxo contínuo. Alguns irmãos, amigos, acercaram-se, enquanto Epifânio, tocado no mais fundo do coração, mandava transferi-la para o mosteiro com a maior solicitude. De repente, de nada valeram, porém, os recursos médicos e as supremas dedicações da extrema hora. As hemoptises se prolongavam assustadoramente, sem ensejarem qualquer esperança. Na sua velhice cheia de unção e arrependimento, o superior tudo envidara para restituir a saúde ao jovem monge, cujas virtudes se impuseram como símbolo de amor e de trabalho. 2 dias se passaram de angústia infinita. Durante aquelas horas torturantes, Epifânio deu ordem para que as visitas fossem recebidas. Pela primeira vez, as portas do convento se abriram para os populares e os velhinhos das redondezas se aproximaram do irmão Marinho cheios de lágrimas sinceras. Um a um, acercaram-se da jovem beijando-lhe as mãos trêmulas e descarnadas. Irmão Marinho, dizia um deles, tu não deverias morrer. Se partires agora, quem ensinará o bom caminho às nossas filhas? E quem ensinará o evangelho aos nossos netos? Clama um outro disfarçando em lágrimas. Mas a jovem de olhar firme e sereno exclamava com bondade: ninguém morre, meus irmãos. Não nos prometeu Jesus a vida eterna? Para cada qual tinha um olhar de ternura, a luz cariciosa de um sorriso. Na noite imediata, agravaram-se de maneira atroz os seus padecimentos. Compreendendo que o fim se aproximava, o velho Epifânio perguntou-lhe algo quanto aos seus últimos desejos. E ela, erguendo para o superior o olhar sereno, acentuou: meu pai, rogo que me perdoeis se alguma vez vos ofendi por atos ou palavras. Orai por mim, para que Deus tenha compaixão de minha alma. Se é permitido pedir-vos alguma coisa, desejo ver as crianças da escola antes de morrer. Epifânio ocultou as lágrimas, levando as mãos ao rosto, e antes do amanhecer, a fim de 3 irmãos saíram pelos povoados mais próximos, a fim de reunir os pequeninos, por satisfazer os últimos desejos da agonizante. Depois do meio-dia, todas as crianças da escola penetraram o quarto, respeitosas. O irmão Marinho, contudo, recostado nas almofadas, enviava-lhes um sorriso bom e compassivo, embora o peito lhe arfasse penosamente. Num gesto extremo, chamou-as assim, inquirindo a cada um sobre os estudos, o trabalho, a escola. Os meninos, mal percebendo a hora dolorosa, sentiam-se à vontade enquanto Célia lhe sorria. Irmão Marinho, dizia um pequenote de olhos graves, todos nós lá em casa temos pedido a Deus pelas vossas melhoras. Obrigado, meu filho, dizia a agonizante, fazendo o possível por dissimular os sofrimentos. Em seguida, era uma pequena interessante no seu vestido pobre, a balbuciar em tom discreto. Irmão Marinho, pai Epifânio não deixou que eu plantasse a roseira ao pé do redil e me repreendeu asperamente. Que tem isso, filhinha? Pai Epifânio tem razão. O redil não é lugar de flores.
Plantarás a roseira nova perto da janela. Lá ela receberá mais sol, e tu darás ao pai Epifânio a primeira flor. Olha, irmão, repetia outro pequenito de cabelos despenteados. As ovelhas esta noite nos deram 2 novos cordeirinhos. Tratarás dele, meu filho, dizia a jovem com dificuldade. Irmão, exclamava outro menino, tenho rogado a Jesus que te devolva a saúde preciosa. Meu filho, dizia agonizante, nós não devemos pedir ao Senhor isso ou aquilo, e sim a compreensão de sua vontade que é soberana e justa. Mas, em face da inquietude infantil que a rodeava, exclamou desejando concentrar as derradeiras energias para a prece. Filhinhos, cantem para mim. Entre as crianças deu-se ligeiro tumulto quanto à escolha do hino a ser cantado. Foi então que uma pequenita lembrou que o sol se preparava para mergulhar no horizonte, fazendo sentir aos companheiros que nessa hora o irmão Marinho preferira sempre o hino do entardecer, ensinado a todos com carinho fraternal. Então todos, de mãos dadas, rodearam o leito no qual a enferma oferecia a Deus os seus derradeiros pensamentos, enquanto todos os irmãos da comunidade observavam chorando, à distância, a cena comovedora e dolorosa. Mais alguns minutos e se elevaram aos céus as notas cristalinas do cântico singelo. Louvado sejas, Jesus, na aurora cheia de orvalho, que traz o dia, o trabalho, em que andamos a aprender. Louvado seja, Senhor, pela luz das horas calmas, que atormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. É a hora da tua bênção nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina que o teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alívio e conforto à dor. Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela, faze luz sobre a procela do coração pecador. Venha a nós do céu ditoso, ampara a nossa esperança, temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz. Na tarde feita de calma, sentimos que és nosso abrigo, queremos viver contigo, vem até nós, meu Jesus. Célia ouvia o hino das crianças em seus últimos acordes. Figurou-se-lhe que a sala humilde estava povoada de artistas inimitáveis. Eram todos jovens graciosos e crianças risonhas que empunhavam flautas e harpas siderais, alaúdes e timbales divinos. Desejou contemplar os meninos da sua escola humilde e falar-lhes mais uma vez da sua alegria infinita, mas ao mesmo tempo sentiu-se rodeada de seres carinhosos que sorridentes lhe estendiam os braços. Ali estavam seus pais, o venerando avô, Nestório, Atéria, Lésio Munácio e a figura de neve translúcida e a figura encantadora de luz de Ciro, como que envolta num péplo de neve translúcida. A um gesto da amorável entidade, Quinéio Lúcius, Ciro avançava estendendo-lhe os braços. Era o gesto de carinho que o seu coração esperara toda a vida. Quis falar da sua felicidade e gratidão ao Senhor dos mundos, mas sentia-se exausta, como se chegasse de uma luta extenuante. Guardando-lhe a fronte nas mãos sobre a música do carinho, Ciro lhe dizia de olhos úmidos: Ouve, Célia, este é um dos sublimes cantos de amor que te consagram na terra. Ela não viu que as crianças ansiosas lhe cobriam de lágrimas as mãos imóveis e alvas, abraçando ternamente o seu cadáver de neve. A um só tempo, todos os irmãos do mosteiro se lançaram comovidos para os seus despojos, ao passo que, no plano invisível,
um grupo de entidades amigas e carinhosas conduzia, numa onda de luz e perfumes, aos páramos do infinito, aquela alma ditosa de mártir.